Você sabia que a fisioterapia é uma das principais soluções para o tratamento de lesões ou dores em pessoas que fazem atividade física ou atletas? É fundamental a gente pensar nisso porque vocês já pensaram que muitas vezes a gente não é valorizado, o fisioterapeuta não é valorizado? A valorização ela só vai acontecer através da avaliação. Por quê? É com a avaliação que a gente vai identificar a peculiaridade desse nosso paciente, ou seja, a individualidade dele. E obviamente o mercado hoje exige isso, os nossos clientes querem ser quase que exclusivos. Então na avaliação é que a gente vai conseguir entender melhor esse perfil único, individual e diferente desse nosso paciente. E a partir desse momento a gente consegue guiar o raciocínio clínico para gerar um tratamento mais eficiente. E o tratamento eficiente é a nossa grande moeda de troca, é a nossa grande forma de mostrar resultado. E aí, obviamente, a gente vai conseguir a valorização que a gente tanto quer. Quais são as dificuldades, portanto, que você enfrenta, que você não consegue entregar esse valor que o paciente deseja, né? Onde que estão os problemas para a gente enfrentar aí ao longo da avaliação? É tempo? Será que você gasta muito tempo fazendo a avaliação e depois parando para fazer um relatório? A gente sabe como é que é corrido a clínica da fisioterapia. Então, realmente, esse tempo ele é muito precioso. Uma outra dificuldade que você enfrenta será que são a escolha dos testes. A gente sabe que é difícil fazer esse raciocínio clínico para pensar quais são os testes da fisioterapia que de fato vão revelar esses déficits que o paciente tem. Né? Então, essa escolha, né, esse estudo, que exige também muita dedicação nesse sentido. E uma última questão importante, que é dessa dificuldade da clínica do dia a dia, é a gente conseguir entregar um relatório com valores. Você vai entregar só exercício para o seu cliente? Não, você tem que entregar um relatório que mostre números, que mostre para ele uma meta de como fazer aquele tratamento e ele vai se engajar a partir daquilo ali. Então esse processo de entregar valores é muito interessante porque tira a fisioterapia de algo monótono e entrega para o paciente algo que ele vai gostar de fazer. Porque ele vai ter uma meta e, portanto, vai ficar mais motivado, ele vai melhorar de forma mais ativa durante o processo de reabilitação. Antes de eu prosseguir, vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha história, como é que a gente pensou em todo esse processo para chegar até aqui. Passei por todas essas dificuldades e aí a minha inquietude começou desde o momento que eu fui atleta de vôlei, quando eu tive uma lesão no ligamento cruzado anterior no joelho e virei paciente. Então, na verdade, isso tem mais de 20 anos e a partir do momento que eu decidi fazer fisioterapia, eu comecei a estudar focado no processo de prevenção e de avaliação das lesões, das dores dos atletas e, obviamente, dos praticantes de atividade física. Então, desde o momento que eu me senti como paciente, evoluí durante os estudos na fisioterapia, minha inquietude e principalmente a minha angústia tinha a ver com o fato do fisioterapeuta conseguir identificar quais eram os fatores que iriam prevenir a lesão desses atletas ou, principalmente, depois que eu estou tratando, como fazer para não ter uma nova lesão. Porque durante o meu processo de atleta, eu tive 3 entorses de joelho. Então, eu fiz o tratamento, não foi eficiente, eu tive mais 2 novas lesões por falta de um tratamento eficiente. Ou seja, eu voltar às quadras sem a condição total para poder praticar o voleibol. Então, a partir de todo esse processo da minha graduação, eu foquei na área de ortopedia de esportes, fiz pós-graduação, fiz o meu mestrado e o doutorado na UFMG com o objetivo de focar no processo de avaliação, de sistematizar tudo, desde a implementação de novos testes que faziam sentido do ponto de vista da funcionalidade, que é o modelo da fisioterapia, e no segundo momento aprofundar para saber se esses testes tinham correlação com disfunções que a gente avalia, por exemplo, como o valgismo dinâmico do joelho, e com lesões, no caso de lesões do joelho e lesões musculares em jogadores de futebol. Então, todo esse processo durou 15 anos, né, de muita dedicação, muito estudo, muitos erros e muitos acertos. Então, na verdade, ao longo desse processo todo, a gente conseguiu determinar a melhor forma, o melhor processo para fazer uma avaliação significativa, ou seja, que tem relevância do ponto de vista científico, mas de uma maneira muito prática. Porque a minha inquietude como fisioterapeuta era usar a ciência no meu dia a dia. Eu não queria levar o atleta para dentro da universidade, eu queria que a universidade fosse até o atleta. Então esse foi o principal motivo de desenvolver todo o processo de avaliação que você simplesmente na clínica consegue usar com um inclinômetro, um celular, um goniômetro e o seu olho, mas um olho treinado a partir de parâmetros que a gente consegue identificar com validações científicas. E o que eu gostaria nesse momento, na verdade, é auxiliar você em encurtar o seu processo de aprendizado.
Então, na verdade, em vez de você passar por isso tudo que eu passei, a gente vai minimizar o seu esforço e a gente vai conseguir acelerar a sua capacitação para você ser um melhor fisioterapeuta, entregando valor para o seu cliente. Esse aqui é o final da história. E assim, quando a gente faz uma fisioterapia bem feita, a gente valoriza a própria profissão. E isso entra um efeito cascata. Então, na verdade, eu poderia deixar isso tudo guardado, mas não. A gente quer que várias pessoas usufruam do que a gente desenvolveu ao longo do período. E isso é o mais bacana, porque quando você prospera, todo mundo prospera e o próprio paciente vê valor no que é realmente a fisioterapia. A fisioterapia é uma profissão que consegue, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas através do movimento. Então, para isso, a gente precisa avaliar o movimento, os parâmetros de movimento e curar através do movimento. Por isso que eu sou completamente apaixonada pela fisioterapia e ainda acho que a fisioterapia vai chegar no lugar que ela merece, no lugar devido na sociedade. Todo efeito, toda atividade física, o efeito colateral dela é dor ou lesão musculoesquelética. E aí é onde entra o fisioterapeuta com suporte preventivo. E na verdade, quando a gente faz esse raciocínio preventivo, abre-se um novo mercado. Vocês imaginam que essas 12 milhões de pessoas que praticam atividade física podem ter alguma dor em algum momento da sua prática? Que isso é inevitável, a questão não é se vai acontecer, quando. E aí você consegue disponibilizar ou fazer um projeto para um box ou para uma academia ou para uma assessoria de corrida, que você vai disponibilizar uma avaliação que vai descrever e identificar os fatores de risco, o perfil de risco desse nosso cliente para o próprio profissional de educação física ou para o cliente. E aí eles vão conseguir trabalhar de forma preventiva, porque óbvio, se as pessoas têm dor, elas não vão praticar atividade física e aí o profissional de educação física perde também o seu cliente. Então a gente tem que trabalhar unido com o profissional de educação física, com os donos de academia, com o box, trabalhando de forma inovadora, empreendedora, porque se o cliente não machuca, o profissional de educação física também vai ter economia. Então ele vai querer ter um fisioterapeuta de confiança para trabalhar de forma preventiva nesse ambiente ativo, nesse ambiente de atividade física. E aí nesse momento é que tem a maior dificuldade. Por quê? Como que eu, fisioterapeuta, vou fazer uma avaliação objetiva, rápida, porque nessas situações a gente não consegue fazer uma avaliação tão longa, e ser pago e ser valorizado por isso. É nesse momento que, a partir da situação que a gente conseguiu desenvolver o FAST, que foi a nossa ferramenta, a partir das nossas análises do Excel, as nossas planilhas do Excel, a gente desenvolveu uma ferramenta para usar no celular, para exatamente facilitar a vida do fisioterapeuta e acelerar o processo da avaliação. Porque no próprio FAST você vai ter os testes já selecionados a partir das evidências e do raciocínio clínico, é como se eu e o Luciano estivéssemos dentro do seu celular. E aí você vai ter a nossa forma de fazer uma avaliação no seu bolso, que é a forma prática da gente fazer hoje em dia. E aí, usando o FAST, você consegue já automaticamente dar o relatório. Então, você não vai perder tempo fazendo o relatório, você vai avaliar e já vai disponibilizar o resultado para o profissional de educação física ou para o próprio paciente. Então, isso facilita muito o dia a dia e o uso da informação, porque, obviamente, a gente quer avaliar e fazer um tratamento preventivo porque a pessoa não tem uma dor. Então, a gente vai trabalhar com esses parâmetros que o próprio aplicativo dá. E além disso, da gente fazer essa avaliação objetiva, o FAST faz essa rede de interações, porque a gente sabe que a lesão não tem a ver só com as capacidades do sistema musculoesquelético, tem a ver com a história de lesão, tem a ver com a carga de treino. Então você pode inserir essas informações no aplicativo que vai, no fundo, no final das contas, te disponibilizar um perfil de risco, que é o termômetro, que é o grande ouro e o grande benefício de usar o FAST. Porque a partir do momento que você faz a avaliação, o paciente quer qual a resposta. Ele vai te perguntar, como que eu estou? Eu posso praticar? Meu risco é grande de ter uma lesão? E você vai dar uma resposta para ele a partir do termômetro que foi desenvolvido, a partir de evidências e de discussões com experts, para a gente desenvolver um algoritmo que já te dá a resposta que o paciente quer. Então, em vez de você ter que olhar os resultados e fazer uma análise própria, é como se o nosso raciocínio clínico dos experts, da Luciana, da Natália, dos profissionais do esporte estivessem ao seu alcance, na sua mão, num aplicativo que é o FAST, com o objetivo de acelerar e facilitar esse processo para você entregar um valor e entregar a resposta que o seu paciente quer, que foi o nosso objetivo desde o início dessa conversa.
Pessoal, junto com o vídeo tem o link do FAST, então vai lá na Store, baixa ele, usa, testa, tem 3 avaliações de graça para vocês fazerem e poderem usar e dar feedback para a gente para melhorias futuras nas nossas próximas versões. E aí vocês vão ver como que essa ferramenta vai ajudar vocês a ser esse profissional inovador e mais valorizado na nossa prática clínica. E aí olha que legal, vocês podem também ver o que os outros profissionais estão falando do uso do FAST. Oi pessoal, eu estou aqui com o fisioterapeuta Bruno Maziotti, atual fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol, está na China e foi durante muitos anos fisioterapeuta do Corinthians. A gente está aqui debatendo um pouco sobre o processo de avaliação no futebol e como que o FAST pode agregar. Então Bruno, o que você acha assim, de qual que é o papel do FAST nesse processo de avaliação no futebol? Tudo bem, Natália? Para mim é um prazer estar falando com você. De fato, a contribuição do FAST é imensa, principalmente para os profissionais que trabalham com futebol e têm a necessidade de organizar os seus resultados para poder criar os grupos de risco. Hoje em dia se discute muito no futebol sobre o trabalho de prevenção. A prevenção passa por uma avaliação. Se você tem uma ferramenta como o FAST que pode avaliar bem, caracterizar o grupo de risco dos seus atletas, logicamente que o sucesso do trabalho ele vai ser muito maior. Eu fico muito feliz de poder ver em loco e também experimentar a ferramenta que esse tipo de tecnologia, esse tipo de iniciativa foi feita por uma profissional como você, brasileira, e que está aí militando no meio do esporte por muito tempo. Vocês, como colegas, eu recomendo a questão do FAST como o uso de uma ferramenta para organizar as suas ideias, criar procedimentos e regras no seu trabalho. Certamente o resultado vai estar surgindo de uma maneira muito mais eficaz. Obrigada, Bruno. Olá, tudo bem? Sou Robson Almeida, fisioterapeuta e coordenador do Departamento de Fisioterapia aqui do Centro de Formação de Atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras. E neste ano, durante as avaliações de pré-temporada e no nosso dia a dia de atendimento, nós passamos a utilizar a ferramenta de avaliação fisioterapêutica, o FAST. Após as avaliações de pré-temporada, o FAST ele nos forneceu alguns relatórios onde a gente conseguiu identificar grupos de atletas que possuíam maior perfil de risco e estavam mais propensos a lesões. Em conjunto disso, as condutas que deveriam ser tomadas visando a prevenção delas. Durante a fase final de reabilitação do atleta, nós utilizamos uma ferramenta do FAST onde é possível configurar critérios de alta. Assim nós passamos a ter mais segurança e respaldo para a liberação do mesmo no retorno ao esporte. É muito gratificante ver esses profissionais tão gabaritados e renomados usando o FAST e dando um feedback tão positivo. Nessas horas vale muito a pena de ter passado por todo esse processo que foi de construção do FAST. Mas ainda não fico feliz, não estou satisfeito, porque na verdade o que a gente quer é melhorar a vida de cada atleta, é melhorar o suporte da avaliação da fisioterapia para cada um dos nossos pacientes. E obviamente isso vai fazer diferença para o mercado, para o seu paciente, para a fisioterapia. Então se a gente quer construir uma fisioterapia melhor, a gente tem que usar ferramentas que unam inovação, tecnologia, ciência, de uma forma muito prática e simples de usar no consultório. Para você, fisioterapeuta, que busca mais conhecimento, mais conteúdo e que quer tirar mais proveito do FAST para entender melhor e aprofundar os conhecimentos de cada teste, de cada raciocínio, a gente criou um canal de muita informação com aulas minha e da professora Luciana de Miquelis Mendonça, com todos esses anos de prática e de conteúdo que a gente desenvolveu e mais vários outros profissionais muito capacitados que deram aulas, webinars sobre vários assuntos, desde biomecânica de corrida, processos de dor, lesões e principalmente no processo de avaliação, o entendimento biomecânico por detrás de cada raciocínio clínico. Além disso, a gente também tem aulas com o professor Sérgio Fonseca, que foi o nosso mestre, que guiou todo o processo que foi do meu mestrado e mestrado da professora Luciana junto com os nossos doutorados. Então é um material de primeira linha, raro, que não existe e que na verdade a gente disponibilizou com uma facilidade de uso. Ele está disponível apenas para os assinantes FAST Premium, que
na verdade, é todo esse pacote que a gente tem de conteúdos e aulas inéditos de alto nível científico e, obviamente, prático, que a gente vai conseguir entregar para vocês através desse canal, e também o uso do Fast ilimitado. Então, na verdade, você vai usar todo o Fast, vai poder ter todas as aulas, se capacitar com o conforto da sua casa, que para mim é o melhor, porque hoje a gente sabe a dificuldade das pessoas de locomoção, e portanto todo esse material, né, essa raridade, esse grande conteúdo, ele vai estar disponível apenas por 12 vezes de R$ 39,90, que é um preço muito possível de cada fisioterapeuta colocar no seu orçamento, para você ter esse conteúdo rico e ao mesmo tempo que muda, né? A gente vai ter muito dinâmico, com mudanças e acrescentando fóruns e discussões científicas, e o uso do Fast de forma ilimitada sem você se preocupar. Então realmente vale a pena, galera. A gente fez isso para facilitar a sua vida, para ajudar no processo de capacitação, porque a gente sabe o quanto é difícil muitas vezes ter essa disponibilidade de tempo ou até de grana para poder conseguir se capacitar. Então tá um preço muito real de ser usado e da gente conseguir fazer isso de forma efetiva na clínica e para você se capacitar para ser o melhor fisioterapeuta. FAST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.